Este é o Conexão. Olha, não tem como escapar. No verão, todos nós estamos mais expostos aos raios ultravioleta e precisamos redobrar os cuidados com a pele, que é o maior órgão do corpo humano. A falta desse cuidado pode favorecer o surgimento do câncer de pele não melanoma e também o câncer de pele de forma geral, né? Que é o câncer mais frequente do Brasil e corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Nós vamos conversar agora com o dermatologista Kurt Troy, falei certo? Kurt Troy, que vai dar as informações pra gente. Muito obrigada pela sua participação, Kurt. Quase que eu acertei seu nome, quase que acertei, mas acertei agora, né, Kurt? Maravilha. Kurt, realmente, nós estamos no verão e a incidência aumenta. Nós estamos em uma situação mais arriscada, né, em relação ao sol. Com certeza. O índice de radiação ultravioleta durante o verão é bem superior ao período, por exemplo, do inverno. Então, realmente, aumenta muito. E aí, nessa época, a gente estava falando sobre o câncer, não melanoma, melanoma. Você pode explicar pra gente? O número de casos é muito alto no Brasil? Com certeza. A gente tem mais ou menos 180 mil casos de câncer da pele diagnosticados por ano. Desses, 175 mil correspondem ao câncer de pele não melanoma e mais ou menos 5.500 casos em relação ao câncer de pele melanoma. E qual que é a diferença dessas duas doenças? O câncer de pele não melanoma, normalmente a gente fala em relação ao carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, tá? E o câncer de pele melanoma. O câncer de pele não melanoma, normalmente, ele é mais destrutivo, ele é localmente agressivo, mas ele não é tão metastático quanto o melanoma. O melanoma tem um índice de mortalidade maior do que o não melanoma. Quando você diz metastático, é que ele tem possibilidade de se espalhar pelo corpo, exatamente. É isso? Ele pode ir para outros órgãos, afetar cérebro, pulmão, etc. E aí o outro câncer não tem essa não tem. Funciona dessa forma? Justamente, você tem o carcinoma basocelular e o espinocelular como não melanoma. O basocelular é extremamente raro dar uma metástase, é raríssimo de dar metástase, mas ele é localmente agressivo. Então ele pode se expandir, eventualmente pegar olho, eventualmente atravessar um calota craniana e pegar o cérebro, mas assim, ele normalmente não é metastático. O carcinoma espinocelular, aí sim, ele pode eventualmente, inclusive, dar metástase, não é tão frequente quanto o melanoma, mas ele, em situações mais avançadas, pode dar metástase também. E, assim, a gente fala sempre dessa questão do câncer de pele e é um assunto que a gente fala muito, né? Mas, às vezes, eu tenho a impressão de que a questão do filtro solar, da proteção, ainda não é uma coisa, assim, que é tão de nossa preocupação. É isso mesmo? Ou está mudando, assim? Está mudando, mas assim, a conscientização está maior, a gente tem uma conscientização maior, até por causa das campanhas, por exemplo, a campanha de prevenção ao câncer da pele, mas, infelizmente, ainda não está no domínio popular. A gente tem que aumentar justamente essa conscientização em relação ao uso do filtro solar e não só em relação ao uso do filtro solar, em relação também à proteção em relação ao sol, que significa evitar aquele horário de 10 da manhã até as 4 horas da tarde, usar roupas adequadas, roupas que protejam bem as áreas expostas, boné de aba larga, um chapéu de aba larga, principalmente tipo aquele legião estrangeira, óculos escuros também, que é importante para proteger em relação à radiação ultravioleta que pode dar catarata. Então, isso tudo tem que entrar mais no domínio popular. Agora, o senhor acha que a questão dos filtros solares não serem tão baratos é uma questão complicada? Existe alguma solução para isso? Porque realmente é mais caro ainda, sem dúvida, né? É um limitador. E o que acontece? O filtro solar, infelizmente, ainda é taxado como um cosmético e não como um medicamento propriamente dito. Então, isso encarece ainda mais o filtro solar. Certamente, se a gente conseguisse diminuir a incidência de imposto em relação a ele, certamente ajudaria muito a divulgar, a facilitar o acesso em relação ao filtro solar. É uma questão de saúde pública, né? Com certeza. Vai dizer que uma pessoa com melanoma ou uma pessoa com uma doença que também é agravada pelo sol, que o filtro solar é um cosmético. Realmente não faz sentido. Agora, uma questão que a gente estava conversando aqui antes é que existe uma nomenclatura, né? A, B, C, D, E, que a gente consegue... Método mnemônico. Método mnemônico. Como é que você explica pra gente, assim, o que significa o A? Com certeza. O A, ele seria a assimetria da lesão. Se você pegar a lesão e traçar uma linha no meio e ter um lado diferente do outro, isso normalmente fala mais a favor de uma lesão maligna. O B seria da borda. Normalmente a lesão benigna ela tem uma borda mais regular e a lesão maligna tende a ter bordas mais irregulares, meio denteadas. O C de cor
Normalmente a lesão benigna tem uma cor mais homogênea, a lesão maligna tende a ter várias cores diferentes. O dedo de diâmetro, normalmente a gente fala que lesões acima de 6 milímetros falam mais a favor de uma lesão suspeita, uma lesão maligna, e o E de evolução. Se você tem uma lesão que sempre teve o mesmo aspecto e de repente ela começou a aumentar ou então a modificar, ter uma coceira, ter uma ferida naquela lesão, isso também fala a favor de uma lesão suspeita ou maligna. Quando você fala de lesão, é aquela pintinha ou uma marquinha que não estava ali e de repente ela apareceu? É isso? Não? Pode ser tanto como se fosse um sinalzinho, uma pintinha que a pessoa já tinha, como uma lesão nova que apareceu. Isso a gente fala mais normalmente para melanoma. Para lesões de pele, de câncer de pele não melanoma, aí a gente fala mais daquela lesãozinha, aquela feridinha que já tem mais de um mês e que não está cicatrizando, uma lesão avermelhada, descamativa, uma casquinha e que surgiu de repente e a pessoa não tinha antes. Vamos falar do grupo de risco, porque existem algumas pessoas que realmente sofrem muito mais com a exposição ao sol do que outras, né? Quem é o grupo de risco? Quem faz parte? Principalmente pessoas de fototipo muito baixo. O que é isso? São aquelas pessoas que normalmente ou não se bronzeiam ou dificilmente se bronzeiam. São aquelas pessoas mais branquinhas que quando pegam o sol ficam vermelhas. Ficam vermelhinhas, exatamente. Isso. Então você é grupo de risco se você fica vermelhinho, né? Além disso, pessoas que já tiveram câncer de pele, pessoas que têm algum grau de imunodepressão, depressão da imunidade pessoal, pessoas que têm doenças que são agravadas pelo sol especificamente, então tudo isso é grupo de risco. Além da exposição ocupacional, né? Pessoas que trabalham expostas ao sol, trabalhador rural, carteiro, entregador, etc., também são grupos de risco. Essas pessoas têm que realmente se proteger ainda mais, né? Com certeza. Eu me lembro que vi uma matéria há alguns anos que existia um alto número de pessoas que trabalhavam como caminhoneiros que tinham marcas e sinais muito nesse braço porque ficavam tomando braço esquerdo. Exatamente. Caminhoneiro, taxista, isso é muito frequente, justamente pela exposição maior ao longo do tempo. Nesse caso, essas pessoas têm que usar, então, realmente camisas mais específicas, além da questão do Sem dúvida nenhuma. Do protetor solar, né? Se puder usar, além do filtro solar, aquelas camisas com proteção, principalmente camisas de manga comprida, realmente. Tem camisas que são específicas, que têm uma proteção maior e, apesar de ter manga comprida, são extremamente leves, são fáceis de usar, não são muito quentes. Então, essas pessoas normalmente deveriam usar esse tipo de equipamento. Vamos explicar como é que a gente faz para escolher o filtro solar? Você tem que levar em consideração o seu fototipo, como você falou, a cor da sua pele ou não? Com certeza tem que levar. O que acontece? Para uma pessoa morena, tá? O ideal é um filtro solar de fator 15 a 20, tá? E uma pessoa mais clara, fototipo mais claro, aquela pessoa que dificilmente se bronzeia, aí o ideal é um fator de proteção acima de 30. Só que pessoas que estão em grupos de risco, justamente, alto grupo de risco, ou então que está fazendo algum tratamento para a pele, ou que já tem algum histórico de câncer de pele, aí o ideal até é um filtro solar fator 50 ou mais. Acima de 50 não faz muita diferença, mas acima de 50 ou mais. O fator solar, ele significa o tempo de exposição que você está protegido, ou realmente ele tem ele protege mais aquele tipo de pele por ele ter um fator mais alto? O FPS que a gente vê na embalagem, tá, corresponde à proteção ultravioleta B. E é o quanto de tempo a mais, quantas vezes a mais você poderia ficar exposto do que se você não tivesse o filtro solar. Então, ao invés de ficar meia hora, você poderia ficar 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, etc. Ele aumenta o tempo de exposição protegido. Ele aumenta o tempo de exposição. Sim. E, além disso, a gente tem também um fator que é importante, que dificilmente as pessoas veem, que é o fator de proteção UVA, que é o PPD, que normalmente ele deve corresponder pelo menos a 30% a 15%, 30% do fator de proteção UVB que a gente tem justamente na embalagem. Entendi. Então, doutora, eu quero muito te agradecer. Eu acho que nessa época do ano a gente realmente tem que tomar mais cuidado. Vamos reforçar aqui as dicas, né? Com certeza. O horário correto que a gente tem que... Até às 10 da manhã, após as 16 horas. Usar várias formas de proteção mesmo, né? Filtro solar, roupa adequada, chapéu adequado, óculos escuros. E ainda tem a questão do envelhecimento da pele, que ninguém quer ficar com a pele envelhecida, né? Com certeza. Se você se protege também do câncer, das doenças, mas também do envelhecimento precoce. A gente pode dizer que o filtro solar é o rejuvenescedor mais barato que existe. É o preventivo para envelhecimento da pele mais barato que existe. Então vamos usar filtro solar. Sempre. Muito obrigada pela sua participação, viu, doutor? Obrigada pela sua companhia. Para rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.